Bom, pessoal, a gente está aqui com o professor Micael Amore, professor doutor do Departamento de Ciências da Atmosfera do IAG, da USP. Seu principal foco de pesquisa é a física das nuvens convectivas através de instrumentos de sensoramento remoto e de modelos numéricos de alta resolução, em partículas, que busca estudar os efeitos da poluição humana no regime de nuvens, de chuva na Amazônia e as consequências para o clima do planeta. Micael, muito obrigado pelo carinho, tá? Eu que Fico feliz agradeço. aí de estar recebendo você. O pessoal da Engenharia Ambiental te agradece, o pessoal da Biologia, o pessoal da Física da Universidade do Estado de Minas Gerais, e também o professor ecólogo, ele não pode estar aqui hoje, mas ele vai te mandar um abraço aí, que é o professor Alexandre, que é o coordenador do curso, Ah, legal. e pediu para agradecer você, tá joia? Beleza, brigadão. Professor, então vamos lá. Essa semana a gente teve bastante notícias, até de nuvens, bastante, até saiu na Nature, se eu não me engano, ontem, saiu o papel invisível que a Amazônia tem, né? Com a questão, por exemplo, da formação de partículas atmosféricas, Uhum, através mesmo das moléculas orgânicas, né, oxigenadas derivadas do isopropeno. uhum, Professor, É, você, por gentileza, pode falar sobre você, pode falar sobre sua pesquisa, uhum. que a gente fica aqui à vontade durante esses 30 minutinhos e depois a gente inicia para algumas perguntas. Tá, beleza. Tá É, ok? então, eu inclusive faço parte desse estudo que saiu ontem na Nature, que Uhum. ele é uma continuação, assim, do que vem se fazendo lá na Amazônia, de estudos, né? Porque é uma região muito única, Certo. que tem uma relação muito particular entre os gases, a química da atmosfera, as partículas, as nuvens e a chuva. Então, a gente foi se percebendo que como é que se forma uma nuvem, né? Uma nuvem precisa se formar, as gotas das nuvens precisam se formar em cima de partículas de aerossol, que é a poluição que a gente fala, né? Ou Perfeito. pode ser de fonte natural também, né? E quando você vai lá na Amazônia e mede quantas partículas que tem, qual tipo de partícula, você vê que elas têm o tamanho certo, a química certa para formar nuvens. Mas ainda não explicamos 100% de onde que elas vêm, essas partículas. Então, essa que é o grande avanço desse estudo aí que saiu ontem, que eles estão... A gente está começando a entender um pouquinho mais como é que se forma isso, né? Então, eu tô fazendo parte desse estudo, tipo de estudo na Amazônia aí desde 2014, que eu comecei a fazer o meu doutorado, então, mais ou menos 10 anos. E, se vocês quiserem, eu preparei uma apresentação. Pode ser? Pode. Legal demais. Para ficar, acho que fica mais fácil de visualizar. Deixa Sim, eu ver. sim, com certeza. Inclusive, antes eu, eu estudei aviação aplicada. Aham. E a gente estudou bastante meteorologia, sabe, professor? Ah, legal. E, assim, é uma coisa maravilhosa. Não fala como é a formação, etc. A gente só estuda os tipos de nuvens, né? Aham. Principalmente nuvens que são muito carregadas e perigosas para a aviação, porque realmente é um gelo, Sim, sim. né? É um Exato. perigo aí para a aviação. Uhum. E no nosso curso, a gente tem curso de meteorologia também, que é mais lá para o finalzinho do curso, né? Uhum. São matérias mais específicas. Então, assim, você está contribuindo bastante aí para nosso entendimento melhor aí quando a gente chegar na aula, a gente ficar mais tranquilo. Ah, que bom. Legal. Então, vocês estão vendo a apresentação aí? Os slides estão Tá, todos joia. lá? Perfeito, perfeito. Tá joinha aqui. Beleza. Então, é uma apresentação que tinha semi-pronta, eu só atualizei para ficar melhor para hoje. Perfeito. Então, algumas coisas eu vou passar mais rápido, outras eu vou falar em mais detalhes, tá? Pode ficar à vontade, professor. Então,
Só para falar um pouco mais genericamente assim sobre nuvens, que quando você olha assim uma imagem de satélite, você fica meio assim, fica bem claro que mais da metade do globo está coberto por nuvens o tempo inteiro. Então, já de cara dá para a gente ver que as nuvens necessariamente vão ter um efeito no clima, porque se elas cobrem uma área tão grande, elas vão fazer parte significativa do clima global, né? E como é que as nuvens se formam? Então, rapidamente, vou passar bem rápido aqui, a gente tem a incidência de radiação solar, e isso faz o quê? Essa luz passa, praticamente, não é absorvida pela atmosfera quando ela está chegando do Sol, e ela aquece a superfície. Então, ela gera aí esse lindo desenho que eu fiz aí de um acúmulo de energia, né? Calor, em forma de calor. Então, a atmosfera precisa resolver com esse... É um problema, né? Para a atmosfera. Os sistemas naturais buscam minimizar os acúmulos de energia, né? Então, uma forma de fazer isso é gerar ventos, que vai transportar esse calor horizontalmente, ou você gerar movimentos que faz o ar subir e transportar esse calor verticalmente. Né? Você também pode distribuir ele para a superfície, aquecendo o solo, ou transformar essa energia, usar essa energia para transformar, por exemplo, a água líquida em vapor, que requer um input de energia. Então, o papel das nuvens é meio que para redução desses acúmulos, né? Porque quando você tem um ar mais quente, ele fica menos denso, então ele vai querer subir. E subindo, não vai existir vácuo, né? Você vai puxar o ar das laterais que vão convergir para aquela região. Então, convergindo e o ar subindo, vai gerar esse movimento vertical com a evaporação da superfície, né? Então, vai ter bastante umidade, e aí gera nuvem. E quando ela condensa, assim como a gente absorve energia para evaporar, então você retira energia da superfície, você libera essa energia quando esse vapor condensa de volta. Então, no final das contas, você está transportando essa energia de baixo para cima. Você consumiu embaixo e liberou em cima. E também tem a chuva, que essa nuvem gera, que pode evaporar e também ajudar a resfriar, eliminar um pouco esse acúmulo de calor, né? Então, o efeito líquido de uma nuvem é resfriar a superfície e aquecer a atmosfera. Basicamente é isso. E ao reduzir esse adicional de energia causado pelo Sol. Então, eu vou passar rapidinho, só para a gente ter uma noção, que existem vários tipos de nuvem. Eu vou especificar qual que eu estou falando aqui. Então, a gente tem nuvens na macroescala, ou escala sinótica, que são essas setinhas que eu aponto aí. Tem uma frente fria, aí aqui no sul, aqui da América do Sul. Tem um sistema aí no Equador, e tem talvez aí o início da formação de uns furacões aí no hemisfério norte. Tem o outro extremo, escala de quilômetros, que são nuvens pequenas, nuvens individuais, e também o que acontece dentro da nuvem, que é a parte que eu me especializei, que a gente chama de microfísica de nuvens. E tem a escala do meio, que ela tem esse nome chamado mesoescala, que são nuvens, escalas intermediárias aí de poucos quilômetros até algumas centenas de quilômetros. Tá? E eu vou me preocupar mais com a microescala nessa apresentação aqui, que são nuvens, por exemplo, esse GIFzinho aí mostrando uma nuvem real crescendo, né, e uma nuvem simulada em computador crescendo também. Tá? Então, falando do que tem no interior da nuvem, a gente observa, eu vou mostrar um exemplo de como que a gente observa isso, mas a gente sabe que dentro da nuvem a gente pode ter gotas líquidas, principalmente na parte de baixo, que é onde a gente tem as temperaturas maiores,
E conforme você sobe nas nuvens, você começa a ter coexistência de água líquida com gelo, e mais ainda para cima você tem só gelo dentro das nuvens. Então, nessa foto da nuvem, aí, se você reparar bem esses fiapinhos aí no topo da nuvem, que você não consegue identificar uma rugosidade, que nem você consegue ver na parte mais central e abaixo da nuvem, que você vê bem assim, ó, as bolinhas estilo couve-flor, e lá em cima você não consegue ver. Então, essa coisa mais difusa é onde tem, visualmente dá para ver onde tem gelo. E uma nuvem, né, ela cresce, essas nuvens que eu vou falar mais aqui, que são as do tipo cúmulos, elas começam pequenininhas e vão tomando forma, né, até chegar nesse formato bem couve-flor mesmo, que a gente chama de congestos, e depois elas viram a cumulonimbus, que elas atingem assim, o topo da troposfera, que é na ordem de 15 quilômetros, e não conseguem subir mais, então elas começam a espalhar para os lados. Por isso que tem esse formato aí de bigorna. Então, é mais ou menos dessas nuvens que a gente vai falar hoje. E, bem, vocês fiquem à vontade para me parar aí a qualquer momento, tá? Tá ok, professor, tá ok. Joia. E o né, naquele estudo que vocês pediram para eu falar hoje, ele é baseado nessa relação entre partículas que estão em suspensão no ar e a formação das nuvens. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? Então, essas partículas em suspensão no ar, que a gente pode chamar de poluição, mas o termo mais correto seriam aerossóis, que são... Qualquer partícula pode ser geralmente sólida, mas também até líquida, em suspensão no ar. Certo. E elas têm um diâmetro aí da ordem, tá vendo? O raio de 0,1 está em microns. Um micron é 1 milímetro dividido por 1000. Certo. Então, se você dividir um micron por 10.000, é o tamanho de uma partícula de aerossol. E aí você tem a condensação do vapor de água, vai ser em volta dessas partículas. O vapor não vai virar água líquida no ar se não tiver uma dessas partículas. E aí ele começa a formar uma nuvem, aí, uma gota de nuvem, que tem um raio mais ou menos 10 a 100 vezes maior do que um aerossol. E aí se começa a formar gotas de nuvem maiores, que elas continuam crescendo por condensação, e eventualmente chegam num tamanho aí de 100 microns, que é mais ou menos... então, dividir 1 milímetro por 10, em vez de dividir por 10.000, que daí elas começam a atingir o tamanho do que a gente chama de tamanho de gotas de chuva. E uma gota de chuva é tamanho típico de 1 milímetro, ela nem cabe na imagem aí, é essa parte cinza embaixo. Então, a gente precisa ter todo uma transição de várias ordens de grandeza, de tamanho, para se formar uma gota de chuva. Certo. E esse processo é influenciado pela poluição do ar, porque as gotas de nuvem se formam nessa poluição. Então, vai ter um efeito aí direto. Então, só para exemplificar, o que acontece quando a gente tem mais poluição? Então, eu fiz esse desenho aqui. Na esquerda é um ar mais limpo, tem poucas partículas, e na direita é um ar mais poluído, tem muitas partículas. E a gente tem o vapor de água. Esse vapor vai se condensar em volta de cada uma dessas partículas. Então, se a gente tem mais ou menos a mesma quantidade de vapor, no caso que você tem poucas partículas, você vai ter poucas gotas, porque você não vai formar uma gota do nada, tem que ter uma partícula no meio. E aí elas vão acabar que elas vão ter um tamanho grande já, logo de cara, porque você está distribuindo uma mesma quantidade de vapor por menos partículas. Quando você aumenta a poluição, você vai gerar mais gotas de nuvem, mas elas vão ter um tamanho menor, porque o vapor foi distribuído em um número maior de gotas. Então, na média, elas vão ter um tamanho pequeno. Então, esse é o efeito assim primário da poluição nas nuvens, que é alterar
a característica microfísica delas, que se manifesta no tamanho das gotas da nuvem. E eu queria mostrar isso aqui só para falar como que a gente vê isso na Amazônia, né? Perfeito. Então, existem instrumentos que são capazes de medir quanto de água líquida que está em suspensão no ar. Então, esse é um exemplo de instrumento que nada mais é do que um fio de... Acho que esqueci o material que ele é feito, mas ele é um fio que ele é mantido aquecido por uma corrente elétrica. Certo. Então, você estabelece uma diferença de potencial lá, você faz a corrente e deixa ele mais na temperatura constante. Se você coloca isso na asa de um avião, ou na ponta do avião, e você passa dentro de uma nuvem, você vai ter as gotas líquidas e o gelo até, entrando em contato com esse fio, e elas começam a evaporar. Evaporando, elas vão resfriar o fio. E o instrumento quer manter a temperatura constante. Então, para voltar àquela temperatura constante, ele tem que aumentar a corrente. Então, eles fazem uma relação entre a corrente e a quantidade de água líquida que tem na nuvem. Para vocês terem uma noção, a gente mede quantos gramas de água líquida tem a cada metro cúbico de água. Quantos gramas? Quantos gramas, Então, geralmente é 1 grama por metro cúbico de ar. Então, é relativamente pouco. Se a gente pensar que a densidade da água líquida, né, é 1.000 quilos a cada metro cúbico, a gente tem 1 grama de água líquida por metro cúbico numa nuvem. Então, é bem levinho, digamos assim, né? Certo. E o tamanho das gotas é medido com os instrumentos desse tipo aqui. Você tem, geralmente, dois braços, assim, um olhando para o outro, e entre eles, um deles emite um laser, assim, plano. E o outro detecta a intensidade desse laser em vários diodos. Então, você tem, acho que 128 diodos, que eles têm um tamanho lá de uma resolução lá de, sei lá, 1 micron, 2 microns, 5 microns, que seja, e eles detectam quanto que está chegando da intensidade do laser nele. Certo. Se passa uma gota, a gota vai fazer sombra desse laser em só alguns desses diodos. E aí, essa sombra, eles detectam para uma redução da intensidade, e o número de diodos é proporcional ao tamanho da gota. Então, é assim que a gente mede o tamanho das gotas, com esse tipo de instrumento num avião também, passando dentro de nuvens. Bem interessante. E a gente também mede gelo. É um instrumento parecido, mas aí o ar entra dentro do instrumento, e lá dentro do instrumento tem uma câmera, aquelas CCDs, é uma câmera bem ultra precisa, né? Resolução de poucos microns de resolução. E aí tira fotos, basicamente, dos cristais de gelo. Então, essa é uma variedade de cristais de gelo que a gente tem aí, são comuns de se observar, vários formatos, né? Os formatos mais achatados, que a gente chama de pratos, tem os formatos que tem esses braços, que são dendritos, tem os formatos que é uma coluna, tem uns que parecem bala, que eles chamam balas de roseta, e tem várias combinações aí possíveis. E o experimento do artigo que eu fiz aí em 2016 é descrito, o experimento em si é descrito num outro artigo de 2016, que ele mostra todos os instrumentos, ele fala das aeronaves e tudo mais. E aqui, para vocês terem uma noção, é uma foto das asas do avião, né? Com vários desses instrumentos aí. Então, cada um é feito para medir uma coisa. Um é para medir partículas de aerossol, outro é para medir gotas de nuvem, outro é para medir gotas de chuva, outro é para medir gelo, enfim, tem de tudo. Ou seja, é grande, né, esse parâmetro? Sim, tem um monte de informação. Eles
buscam equipar os aviões com o máximo possível de equipamento, né? Porque gasta uma grana absurda para trazer um avião daqui. Esse avião veio da Alemanha, mas tinha um outro também que veio dos Estados Unidos. Certo. Então, tem que aproveitar o máximo possível. Com certeza. E aí, o avião americano é esse aqui da esquerda. Ele voa um pouco, é um pouco mais limitado, ele só voa até 7 km de altura, voos de até 4 horas, e o alemão, ele voa até 15 km de altura, com voos de até 9 horas. Mas eles estavam equipados com equipamentos similares, assim, né? E aqui é uma foto de um avião, uma pessoa dentro de um avião tirando foto do outro. Então, em alguns, acho que foram 2 voos que eles fizeram parte do voo, assim, bem próximo um do outro, para fazer intercomparação dos dados e ver se está batendo, né? E é importante, né, fazer tudo direitinho para não ter que gastar combustível de novo. Exato. Era desafiante essa parte de fazer os voos de intercomparação, porque um avião voa numa velocidade, outro voa em outra, então foi bem complexo, mas deu para fazer. Tem um artigo falando só disso. Certo. Você voava também em dia de chuva, professor? Sim, bem, lá na Amazônia é difícil não ter chuva, né? Ainda mais se você está voando numa região de vários quilômetros, assim, uma hora você vai encontrar chuva. Uma hora ou outra encontra uma chuva, então. Porque esse aqui é um voo, é um vídeo acelerado de um voo que eu estava dentro do avião americano. Certo. E ele mostra como é que é feito isso. Então, a estação chuvosa, né, que a gente estava lá, bem, março. Então, tem muita chuva, não tem como fugir. Então, ele sai lá do aeroporto e ele passava um pouco embaixo das nuvens, depois ele está passando agora pela base das nuvens, e aí ele vai subindo e depois vai tentando passar mais alto dentro das nuvens. Então, ele vai tentando acompanhar, de certa forma, o crescimento das nuvens. Você amostra elas de baixo para cima. Certo. Essa penetração aqui, eu lembro direitinho, que mostra a turbulência, né? Agora, ó, 1, 2, 3 e pum. Mostra a turbulência na câmera, né? Sim. Causada pelas nuvens. Então, é com esse avião que está na asa dele, com aqueles instrumentos, então ele vai fazendo um padrão de voo e vai tentando procurar as nuvens para entrar dentro delas e medir o tamanho das gotas e quanto de água que tem, se tem gelo, se não tem, como é que é. Isso é interessante, né? Porque geralmente os pilotos tentam fugir delas, né? Exato. E em alguns casos dá para ver que ele não passa bem no meio assim das nuvens. Ele busca passar um pouco mais nas bordas, que é onde tem menos. Olha, passar na chuva, se não me engano agora. Aí ele passou na chuva. Porque ele estava voltando para o aeroporto. Esses parâmetros são diretos, assim que você passa, você já tem uma informação? Sim, você acompanha lá em tempo real. Você vê no instrumento que eu estava acompanhando lá, é aquele que tem o laser e você vai vendo a sombra das gotas passando, né? Legal. Então você tem tipo uma filipeta assim, só que digital, né, no computador, que você vai vendo as gotas passando. Você vê como se você estivesse vendo as sombras em tempo real, quase, né? E aí você vai vendo as gotas passando, assim, quando você chega numa chuva, você vê as gotas grandes, você está dentro da nuvem, você vê as gotas menores, você consegue ver direitinho, assim. Certo, certo. Esse é o aeroporto de Manaus. É o aeroporto normal, quando você voa para Manaus, você vai para esse aeroporto aí. Legal. Estava tendo voos comerciais normais lá e a gente entrou no meio. Legal. E essa figura do artigo, ele mostra os 16 voos que a gente fez, que o avião tentava, acho que deu para ver um pouco no vídeo também, fazer retângulos, assim, basicamente, uma cobrinha, vai e volta, Uhum. porque a poluição de Manaus, ela vai preferencialmente para sudeste, oeste, sudeste, e se você fizesse uma cobrinha, você está dentro da poluição, fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora.
E aí a gente consegue comparar diretamente as nuvens que se formam ou que estão dentro da poluição e as nuvens que estão fora. Ou seja, esses traços aí, no caso da esquerda, nos gráficos, são o caminho da aeronave. Isso, latitude e longitude, e o xizinho aí é Manaus, a bolinha é a gente tinha uns instrumentos na superfície, que estavam localizados nessa bolinha aí, e eles tentavam passar bem em cima disso em alguns voos, Certo. para comparar com os dados de superfície. Mas, de modo geral, eles queriam fazer essas cobrinhas entrando e saindo da poluição de Manaus. Perfeito. E à direita, ele mostra assim, o número de partículas por centímetro cúbico de ar. Então, e essas retas aí tracejadas é onde está a poluição e fora dela é onde não tem poluição. Então, a gente vê que fora da poluição, a gente tem mais ou menos 10 a 3 aí, partículas por centímetro cúbico, ou seja, 1.000 partículas a cada centímetro cúbico de ar. E dentro da poluição, isso aumenta em 10 vezes. Você tem 10.000 partículas no ar a cada centímetro cúbico. Então, isso é aquela desenho que eu fiz antes, você vai formar 10 vezes mais gotas, basicamente. E aqui o que eu observei é o tamanho das gotas e a quantidade de água líquida na nuvem. Então, o primeiro gráfico é a água líquida da nuvem. Quantos gramas de água líquida tem por metro cúbico? E o que está em vermelhinho é dentro da poluição, o que está em azul é fora. Então, dá para ver que você tem mais quantidade de água de nuvem, numa nuvem poluída, do que numa nuvem limpa. Porque se você pensar assim, em termos, como é que ocorre a condensação do vapor nessas partículas? É através da superfície delas. Se você tem um monte de gotinhas pequenas, você vai ter uma área superficial total muito maior do que se você tem poucas gotas grandes. É igual você misturar um sal grosso na água e um sal refinado. O sal refinado tem uma superfície total muito maior, então ele vai dissolver muito mais rápido. É mais ou menos a mesma coisa. Então, você, digamos assim, você intensifica as nuvens, você deixa elas mais densas, digamos. E aqui, o segundo gráfico é o diâmetro médio, que na poluída ele varia aí de 10 a 15 microns, enquanto que na limpa ele varia de 15 a 20 microns. Então, tem uns 5 microns aí a menos as gotas. Certo. E o número de gotas também, dentro da poluição e fora da poluição. Dentro da poluição, ele chega aí a uns 400, 600, e fora da poluição é metade disso. Então, você diminui as gotas, dobra o número delas, e aumenta a quantidade total de massa de nuvem. Esse é o efeito, assim, microfisicamente falando, é o efeito da poluição lá nas nuvens da Amazônia. Certo. E, pode falar. Diretamente, no caso, da Amazônia. Isso. Serve para todas as nuvens, basicamente. Então, é uma coisa mais geral. Mas os valores específicos é o que a gente observou lá para a Amazônia. Legal. E vocês podem perguntar assim, beleza, que diferença faz, né? Se eu tenho 5 microns a menos nas gotas, se eu tenho mais gotas, o que muda isso para a nuvem? Bem, o que muda é que as gotas menores, elas condensam mais, crescem mais rápido, você tem maior conversão de vapor para água líquida, então você tem maior liberação de calor dentro da nuvem. O vapor é um estado mais energético, o líquido é menos energético. Quando você converte eles, você tem que liberar esse excedente de energia. E isso é liberado em forma de calor. Então, essa figura de um artigo aí de 2008 compara uma nuvem limpa na parte de cima com uma nuvem poluída na parte de baixo. Da esquerda para a direita é a nuvem crescendo,
atinge o estado maduro e depois dissipando. Então, se você for ver à esquerda, se você tem um monte de gotinha pequena, eu falei lá no começo que você precisa ter gotas grandes para fazer chuvas. Se você tem gotas pequenas, você não formou chuva inicialmente. Enquanto que numa nuvem limpa, com gotas maiores, você já formou chuva. Certo. Então, a chuva, o que a chuva faz? Ela pega a água da nuvem e joga para a superfície. Então, você está tirando água da nuvem. Então, esse é um dos motivos porque a gente tem menos água de nuvem quando a gente está em uma situação mais limpa. Porque parte dessa água virou chuva e saiu da nuvem, né? E aí, quando a nuvem chega nas temperaturas negativas, quando ela se desenvolve, vai crescendo, o topo da nuvem passa aí da isoterma de 0 graus, e aí começa a formar gelo. Uhum. Se você tem menos água numa nuvem limpa, você vai formar menos gelo. E aqui embaixo, na nuvem poluída, a gente vê o gelo aí com o verdinho, o amarelo, tem mais. E também, se você tem mais água e mais gelo dentro da nuvem, ela vai durar mais tempo. Então, ela vai se desenvolver mais. Enquanto que a limpa já está se dissipando aqui, a poluída ainda está lá, a pleno vapor, né? Então, tem esse efeito de só mudando o tamanho das gotas, você muda o ciclo de vida inteiro da nuvem. Essa que é a ideia. Não é uma coisa assim que não muda nada se tem 5 microns a mais ou a menos. Tem um efeito, muda muita coisa, né? sim, tem um efeito microfísico afetando o aspecto macrofísico das nuvens. Caramba, então as nuvens o que está mais em azulzinho são onde não há poluição, né? São as nuvens formando somente por gotículas de água puras, assim eu posso dizer? Não, elas se formam em partículas, mas só em partículas de aerossóis naturais, que são Legal. pouco numerosos. Aqui Sério. de baixo, você tem as partículas de aerossóis naturais, mais a poluição. Então, você tem muito mais partículas, e aí você afeta a formação da nuvem. Caramba, então quanto mais poluição, mais nuvens a gente vai ter, então. Mais ou menos, porque é o ponto aqui do próximo gráfico. Não se preocupa com isso aí, que eu só coloquei aqui para ter uma figura. Que é o seguinte, esse papel aqui dos aerossóis, no fundo, ele está intensificando as nuvens, certo? Né? Essas nuvens aí nesse estudo. Porque a nuvem durou mais tempo, tinha mais água, tinha mais gelo, e acabou gerando mais chuva no final também. Embora você não gerou chuva inicialmente, você atrasou a formação da chuva, no final você acaba tendo mais chuva e mais intensa, porque você acumulou mais água líquida, mais gelo, o gelo derrete, ajuda a formar chuva, e, enfim. Então, você gerou nuvens mais intensas quando você adicionou poluição. Perfeito. Mas, professor Micael, nesse caso, a gente pode falar que proporcionalmente aumentam as tempestades? Se a gente for assumir como verdade essa teoria aqui, sim. Entendi. Mas existem outros tipos de nuvens, que é resumido aqui nesse artigo 2009, que elas, em vez de serem intensificadas pela poluição, elas são enfraquecidas pela poluição. E esse estudo mostrou qual que é a grande diferença. Eu não vou falar os detalhes desse gráfico, mas ele fala os tipos de nuvem aqui, que são nuvens, de modo geral, são nuvens mais rasas, que a gente fala, são nuvens menores. Porque assim como condensa mais fácil, se você tem um monte de gotas pequenas, essas gotas pequenas também evaporam mais fácil. Elas podem sumir mais fácil, porque elas são pequenas, você evapora um pouco, ela já sumiu. Então, se você tem uma nuvem que já tem potencial de se desenvolver numa tempestade, como é o caso desse artigo aqui, então ela pode ser intensificada ainda mais pelos aerossóis, pela poluição. Agora, se você tem uma condição que vai gerar nuvens fraquinhas já por natureza, e você adiciona poluição, aí essas nuvens vão diminuir. Você vai dissipar elas mais facilmente.
Então, se você pensar assim, numa situação que você tem nuvens com variados tamanhos, e você adiciona poluição, você pode, digamos assim, matar as nuvens pequenas e fortalecer as nuvens grandes. Então, o efeito prático, se a gente for levando isso em consideração, da poluição nas nuvens, é você reduzir o número total de nuvens, mas as nuvens que sobreviveram vão ficar mais intensas, vão atingir alturas mais altas e vão ficar mais intensas. Que interessante, né? Então, no caso, como falou aí, né? Nuvens menores são dissipadas mais facilmente pela poluição, Isso, né? Então, ela evapora mais fácil. isso. Entendi, correto. E por que... Bem, eu falei agora do efeito microfísico e do macrofísico na nuvem, de uma nuvem, né? O que isso importa para o clima? E por que a poluição afeta o clima direta e indiretamente? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, a gente tem o globo terrestre e tem a incidência de radiação solar. Certo. Essa radiação a gente chama de radiação de ondas curtas, porque elas vêm numa frequência alta, então você tem comprimento de ondas curtos, né? Que a frequência de ondas da luz solar é na frequência da luz visível. Certo. Então, se a gente for pensar no comprimento de onda, daí da ordem de 200 a, sei lá, acho que é 600 nanômetros, alguma coisa desse tipo. Agora, aí essa radiação aquece a superfície terrestre, e a superfície terrestre, qualquer corpo que tem temperatura maior do que zero absoluto, ele vai emitir radiação. Certo. E essa radiação, pela temperatura do planeta, ela é emitida, o planeta emite ela, perde calor por radiação, na frequência aí do infravermelho, principalmente. Então, é uma frequência bem menor do que a frequência da radiação solar. Então, é uma radiação diferente da do Sol. E isso é uma diferença bem importante, porque a atmosfera interage muito pouco, a atmosfera sem nuvens, né, interage muito pouco com a radiação solar que chega, mas ela tem capacidade de absorver a radiação que estaria saindo do infravermelho. No caso, seria o albedo, professor, ou não? O albedo ele serve para refletir parte da radiação solar que chegaria na superfície, né? Então, se você tem 100% da energia solar chegando na superfície e o seu albedo é de 30%, quer dizer que só 30% vai ser retornado e os outros 70% vão aquecer o planeta, a superfície. Perfeito. E no caso da radiação infravermelha que ia sair da superfície e ir para o espaço para resfriar o planeta, se você tem gases do efeito estufa, por exemplo, ou outras coisas, eles absorvem essa energia no infravermelho e reemitem parte dela de volta para a superfície. Então, isso também ajuda a explicar o efeito estufa, né? Que os gases não interagem com a radiação solar, mas interagem com a radiação que o planeta emite de volta para o espaço e que ele não deixa, bloqueia parte dessa emissão. Correto. As nuvens têm um papel parecido. Eu não coloquei uma figura aqui, mas as nuvens, primeiro, elas são brancas, o que significa que elas refletem a radiação solar, porque a radiação solar vem em todas as cores. Quando você combina todas as cores, você tem uma luz branca. Então, só de você ter a presença das nuvens, elas já vão resfriar o planeta. Porque antes de a radiação solar chegar na superfície, parte dela foi refletida pelas nuvens. Então, quanto mais nuvens você tem, mais frio é o planeta. Quanto menos nuvens você tem, mais quente é o planeta. Correto. E tem um outro efeito, que é o seguinte, é um pouco mais complexo, então eu vou falar com calma aqui. A quantidade de energia que um corpo emite aqui no infravermelho, aqui é o planeta, ela é proporcional à temperatura daquele corpo. Certo. Então, se você tem um planeta quente, ele vai tentar resfriar mais rápido, ele vai emitir mais radiação de volta para o espaço. Uhum.
Agora, se você coloca uma nuvem em cima desse planeta, ela vai absorver essa energia que o planeta estaria perdendo para o espaço, e aí ela também emite radiação de volta para o espaço. Ela não deixa a radiação do planeta sair, mas ela tem a própria radiação dela que sai do planeta. Perfeito. Só que, como eu falei, o topo da nuvem está lá no alto, uma temperatura muito mais baixa. Então, ela emite muito menos radiação do que o planeta emitiu. Então, na questão da saída da energia do planeta, a nuvem tem um efeito de aquecimento, porque ela não deixa a energia terrestre da Terra sair, e ela emite muito pouca energia de volta para o espaço, porque ela tem uma temperatura menor. Então, se as nuvens forem baixas e elas têm temperaturas mais altas, por exemplo, pega uma nuvem aí, aquela que parece um algodãozinho, assim, nuvem de bom tempo. O topo dela está ali a 2, 3 quilômetros de altura. Então, ela tem uma temperatura relativamente alta, então ela vai ajudar a resfriar o planeta, porque ela vai emitir bastante radiação de volta para o espaço. Correto. Agora, você tem uma nuvem grande, aquela de tempestade, que o topo está lá em 15 quilômetros, menos 70 graus de temperatura. Ela vai emitir pouquíssima radiação de volta. Então, quanto mais alta for a nuvem, mais essa tendência aí de aquecimento do planeta. Então, a nuvem tem esses dois papéis no clima. Quanto mais numerosas as nuvens forem e mais baixas, mais resfriamento elas causam. Quanto menos numerosas ou mais altas, menos resfriamento elas causam, né? Porque ainda vão causar resfriamento, mas menos. Que interessante. E aí, esse aqui é um artigo que eu até esqueci de colocar a referência aqui, mas o que ele fala? Tem um termo, um feedback climático das nuvens, que é o que a gente analisa. Você pega o clima de agora e você simula o clima para o futuro e você vai analisando como é que as nuvens estão contribuindo. Você colocando mais poluição, por exemplo, você altera o número e a profundidade das nuvens, como é que isso volta para o clima, né? Isso vai ter uma tendência de aquecimento ou resfriamento relativo. Correto. Então, só para ter uma noção aqui, se as curvas estão acima, você tem aí valores positivos, é um feedback de aquecimento. Por exemplo, pega a curva laranja, você está diminuindo a quantidade de nuvens, então você está gerando um aquecimento do clima, porque as nuvens estão resfriando menos o clima, então você está gerando um feedback de aquecimento. Essa curva em laranja. A curva em azul mostra o efeito na altitude da nuvem, aonde a nuvem chega. Se a nuvem chegou mais alto, ela vai resfriar menos o planeta, porque ela emite menos radiação para o espaço, então ela causa um efeito de aquecimento assim, no clima. Então, essa é o que está mostrando a curva azul. Então, se você tem nuvens menos numerosas e mais altas, você vai ter a tendência que o clima vai começar a esquentar mais, né? Porque você está diminuindo a capacidade das nuvens de resfriarem o planeta. Então, essa é a mensagem dessa figura aqui. Ou seja, ultimamente é possível dizer, então, que como o clima quente do nosso planeta está aumentando, subindo, o aquecimento dos oceanos, por exemplo, isso é diretamente proporcional a que a gente está tendo nuvens mais altas? Sim, tem tanto o efeito da poluição quanto o efeito da própria temperatura mesmo. Correto. Que é essa outra figura aqui. Então, se você tem um clima mais limpo e mais frio, você teria essa nuvem aqui em cinza. Se você tem um clima mais quente e poluído, você teria a nuvem em cinza claro. A nuvem cinza escuro, ela emite mais radiação para o espaço do que a nuvem cinza clara. Então,
relativamente uma com a outra, a nuvem cinza clara teria um efeito de aquecer o clima em comparação com a nuvem cinza escura. Interessante. Então, é por isso que a gente estuda, né, a relação da poluição com as nuvens e também a relação do aquecimento global com as nuvens, e vice-versa. Que quando a gente fala de feedback, quer dizer que uma coisa afeta a outra, né? Correto. É diretamente proporcional, então. Se você muda a temperatura, você muda a poluição, você muda as nuvens. Mudando as nuvens, você vai mudar a temperatura e a poluição. E aí é uma coisa que vai e volta, é um ciclo. E a grande questão é que essa aqui é uma figura clássica do IPCC, que mostra, assim, vários processos atmosféricos que geram aquecimento, se as curvas estão em vermelho, aí cores quentes aí para a direita, ou resfriamento do clima. Então, por exemplo, bem, o tamanho da barra é o efeito médio, e o tamanho das barras de incertezas aí, dessas barras, essas linhas pretas, é o tamanho da incerteza. Então, por exemplo, o dióxido de carbono, o CO2, a gente sabe que ele tem uma tendência de aquecer o clima, e as incertezas são muito pequenas, comparado com o tamanho da média. Então, a gente tem bastante certeza que o gás carbônico, os aumentos de gás carbônico vão aquecer o clima. E Perfeito. o mesmo serve para outros gases de efeito estufa, CH4, N2O e assim por diante. Então, outros gases de efeito estufa têm um efeito menor do que o gás carbônico, mas a gente também tem bastante certeza que eles aquecem o clima. Agora, a gente vai aqui embaixo, que tem aerossóis, aqui escrito, aerossóis, na maior barra azul aí. E aí tem duas barras azuis, azul claro e azul escuro. Azul escuro é o que a gente chama de efeito direto da poluição no clima, que é o efeito se você joga mais partículas na atmosfera, elas vão refletir também a radiação solar e vão resfriar o clima um pouquinho. Está vendo que a barra azul aí é pequena. Certo. Então, esse é o efeito direto da poluição no clima. O efeito indireto da poluição no clima é o quê? Você joga mais poluição, essa poluição muda as nuvens, e as nuvens causam um efeito no clima. Então, é o que eles chamam de aerosol cloud, a relação entre aerossóis e nuvens, que é a barra azul clara, que pode ser muito maior, porque você tem muitas nuvens no mundo inteiro, e você tem a poluição, a atmosfera transporta a poluição para grandes distâncias, né, com os ventos. Então, você tem um efeito maior do que o efeito direto da poluição. Mas, se você for ver, olha o tamanho da barra de incerteza. Isso é muito grande. É praticamente do mesmo tamanho ou maior do que a própria média. Certo. Então, o nosso nível de certeza sobre o tamanho desse resfriamento que os aerossóis, a poluição causa, direta ou indiretamente no clima, é muito grande. A gente não tem certeza de onde vai ficar. Então, se você somar todas essas barras, você teria o efeito total, né, de aquecimento global, que é a barra aqui de baixo, ou de resfriamento global, que seria se a barra estivesse para a esquerda. Então, se a gente está errando, né, para mais, a gente estaria mascarando uma parte do aquecimento global. E se a gente está errando essa questão das nuvens para menos, a gente estaria superestimando o aquecimento global. Correto. Então, depende, a gente não sabe ainda. Por isso que é um tema bastante estudado hoje em dia, que é como é que os aerossóis afetam as nuvens. Por conta disso, a gente não sabe para onde que vai essa barra, exatamente. Principalmente nos trópicos, que é onde os modelos de clima mais erram. Nos trópicos, se você, naquela figura de satélite que eu mostrei, nos trópicos, as nuvens são mais pontuais, assim, isoladas, enquanto que mais próximo, em latitudes médias, assim, você tem sistemas maiores e que são um pouquinho mais fáceis de você reproduzir nos modelos de clima.
Então, nuvens pequenas, você precisaria de uma resolução melhor do que a gente tem para resolver. Ou seja, você tem muito estudo pela frente ainda, né, professor? Exato. E eu só vou dar o teaser aqui das coisas que a gente anda fazendo, que é isso, a gente montou um sítio de medidas na Amazônia para continuar esses estudos. Que Então, você legal. pega a área da Amazônia aqui, no mapa, né, da Amazônia Central, um pouco para leste, tem Manaus, e a 150 quilômetros a nordeste de Manaus é onde a gente está, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável da Uatumã, do rio Uatumã. Então, você tem que pegar um carro aí de 100 quilômetros numa estrada, depois mais 70 quilômetros em outra estrada, e aí 34 quilômetros em estrada de terra, e aí 64 quilômetros de barco, e aí mais 13 quilômetros de carro. E aí você chega onde estão nossos instrumentos, que é a foto aqui de baixo. Então você pegou essa viagem toda? Eu ainda não fui para lá. Ah, Eu estou ajudando a operar esse sítio remotamente, né? A gente tem os técnicos que visitam lá semanalmente, mas eu não consegui ir lá ainda. vai. Ah, espero que sim. Uma hora eu vou. Vamos pegar um barco. Sim. Ano que vem, acho que a gente vai fazer uma campanha experimental de barco também, pelo Rio Negro. Fazer Olha, medidas com instrumentos no barco, no Rio Negro, né? E para finalizar, você vai colocar a foto que eu tirei aí esse foi um experimento no começo desse ano, aquela aeronave alemã voltou para a Amazônia. certo. E fez uns voos diferentes, não era tão focado em nuvem mais. Aqui a gente estava perto do Acre, aí, voando a uns 200, 300 metros de altitude, e aí tirei essa foto aí da Amazônia. Linda, como sempre, né? E é isso aí, eu deixei o meu e-mail aí, para se alguém quiser tirar Ótimo. dúvidas, fiquem à vontade. Pessoal, se alguém quiser perguntar alguma coisa, se quiser também mandar por chat aqui ou pelo WhatsApp, pode mandar que a gente pergunta aí, pro professor. Aproveitando, professor, tem uma pergunta de um aluno chamado Rafael, que ele perguntou: céu azul quer dizer que não tem nuvem? Exato. Porque a diferença da cor que a gente vê do céu para a nuvem é como eles refletem a radiação solar. O céu sendo azul, quer dizer o quê? Que ele reflete a luz azul para todos os lados, que é principalmente as moléculas de ar, né, que é o nitrogênio e o oxigênio, refletem muito a luz azul para todos os lados, Certo. e as cores mais quentes, como o amarelo, o vermelho, ele não reflete muito, então elas vão reto. Por isso que quando a gente olha para o Sol, ele é amarelo. Porque o amarelo não foi espalhado para todo lado, o azul foi. Então, o azul dissipa mais. Isso, e as nuvens, elas refletem todas as cores igualmente para todos os lados. Então, por isso que a gente enxerga ela branca. O céu, não, para cada cor, ele reflete de jeito diferente. Perfeito. Professor, no caso, esse estudo, ele tem um viés aí mais, acredito que muito promissor, porque a gente a gente, teoricamente, assim, eu não vi falar muito disso antes. Esse estudo, então, ele é um estudo novo, relativamente novo? Eu acho que a relação da poluição com as nuvens, não. É do final da década de 70, foi que começou. O que é novo nesse estudo que a gente está fazendo é porque a gente está, digamos assim, aprofundando isso e descobrindo as particularidades que existem na Amazônia. Correto. Porque eu não mencionei aqui, mas esse estudo da Nature, ele mostrou o quê? A Amazônia libera gases constantemente, que é o isopreno. E o isopreno se você sentir o cheiro das folhas, aquele cheiro de folha, é o isopreno. Olha, então o cheiro é o isopreno. E é um gás, né? Que a gente chama, é um gás volátil. Daí a floresta emite isso e durante o dia esse gás ele é transformado, oxidado muito rapidamente pela radiação solar e aí ele meio que reage e some.
Agora, à noite, se você tem ele não reage muito, e se você tem uma nuvem à noite, ela vai se desenvolver de baixo para cima e vai levar esses gases lá para acima de 8 quilômetros de altura. E aí, lá em cima, como é muito frio, esses gases eles vão começar a condensar, como se fosse uma gota de nuvem, só que eles condensam direto para sólido. Eles viram de gás, vira sólido. Então, esses gases voláteis da floresta viram partículas. E essas partículas caem de volta para a superfície junto com a chuva. Então, quando você vê chuva na Amazônia, se você mede a concentração de partículas em função do tempo, e aí você tem uma chuva, o que a chuva faz? Ela limpa a atmosfera primeiro, mas depois você vai ver um monte de partícula pequena surgindo. Certo. Que é o quê? A chuva é o quê? É como se fosse um aspirador de pó que você aponta para cima, você está puxando o ar, né? Tá puxando o ar de cima para baixo. Então, vai ter água caindo e vai ter essas partículas vindo atrás. Então, depois da chuva, você vê um aumento gigante assim, da quantidade de partículas de aerossol natural, que foi formado por esse processo de conversão de um gás que a floresta emite para uma partícula. Então, elas são partículas de aerossol naturais que se formam pela interação da floresta com as nuvens. Perfeito. E é interessante esse estudo quando a gente lê, porque geralmente quando a gente lê algo falando como esse isopropeno, né, a gente já fala assim, meu Deus, será que a própria natureza polui? Mas no caso não, né? Não, a gente separa o que é aerossol. Então, aerossol é o termo geral, né? Genérico. Dentro da população de aerossóis, tem os aerossóis antropogênicos, que daí sim seria poluição, São, e tem os aerossóis biogênicos, que daí são os aerossóis formados por processos naturais. Porque a existência desses aerossóis naturais, se não houvessem aerossóis naturais, não haveria nuvens. Porque a gente precisa de alguma partícula para a condensação do vapor acontecer. Então, tem que ter algum processo natural que gera essas partículas. Então, na Amazônia tem esse processo que eu falei, no oceano é o sal marinho, que quando você vê, a gente chama de sea spray, que é o spray marinho, que quando você vê as ondas, elas quebram, forma aquela espuma, e aquela sim, espuma libera partículas sólidas de sal para a atmosfera. E aquilo Perfeito. lá forma nuvens. Sim. Professor, no caso, o Natan está perguntando aqui, qual seria a influência da cor das nuvens em relação à poluição? Então, a poluição não altera a cor das nuvens. Então, se a gente vê uma nuvem escura, não quer dizer que ela está poluída. A não ser nos casos extremos lá, que daí gera a chuva preta, né? Que teve esse ano, teve lá no sul, quando estava aquelas queimadas, uma seca gigante aqui no Brasil, Certo. aí gerou tanta poluição que daí a chuva fica preta, literalmente, por causa da fuligem. Mas, assim, em situações mais normais, a cor da nuvem não vai mudar. Certo. O que a gente vê de uma nuvem escura ou clara é muito a ver com a geometria, da onde que está vindo a luz e da onde que está você, onde que está a nuvem e onde que está o sol. Se a nuvem está escura, é sombra, não é que a nuvem em si é mais escura. Então, você está simplesmente a nuvem está entre você e o sol, basicamente. Alô? Está me ouvindo? Opa, acho que voltou. Voltou, agora voltou. Mas Beleza. pode falar, você parou na geometria. Tá, então, se a nuvem está escura, na verdade, o que deixa a nuvem escura é a sombra. Certo. Então, se você tem você, a nuvem, e atrás da nuvem está o sol, então a nuvem vai ficar escura simplesmente porque ela está fazendo sombra. Então, se a nuvem é muito grande, tem mais chance também de gerar essa sombra, né? Perfeito, perfeito. Professor, primeiramente, muito obrigado
pelo carinho. Assim, é um estudo muito promissor. É, Uhum. inclusive, a primeira vez que eu escutei falar desse, desse estudo foi publicado na BBC também, e foi publicado no G1. Uhum. E, inclusive, quando eu tinha visto lá, eu estava até escovando dente, eu falei assim, ah, não, vou colocar no áudio aqui só para ouvir. Uhum. E é bem interessante porque é um estudo que, além de promissor, ele tem um viés muito atual, que é o antropogênico. Porque, querendo ou não, você está levando um estudo que, como você tinha falado aqui, as nuvens são geradas por esses bioaerosóis, né? Uhum. Aí em suspensão. Então, a gente vê a diferença que causa, no caso, a poluição antropogênica para aquela poluição, entre aspas, natural que já ocorre pela própria natureza em si. Uhum. Isso. Professor, você gostaria de deixar algum recado final, por exemplo, para esses estudantes de biologia, estudantes de engenharia ambiental? O que que você acha que esse estudo pode trazer, como a gente vê, uma grande influência aí para os estudos futuros? Então, eu acho que a grande importância desse estudo e dessas medidas que a gente tem feito agora continuamente, desde 2020, né, em vez de campanhas específicas, é o seguinte, porque se você mexe nas nuvens lá da Amazônia, em particular, você vai mexer com a floresta. Então, e vice-versa, você mexe com a floresta, você desmata, você mexe com as nuvens, e se você mexe com as nuvens, você mexe com a quantidade de água vai voltar para a floresta ou não, né? E então, entender essa relação da poluição com as nuvens, das queimadas com as nuvens, é muito importante para a gente ver se esse sistema como um todo vai agir de modo a restabelecer a floresta, por exemplo. Se você intensifica as nuvens com a poluição, talvez você busque minimizar os efeitos, a floresta vai buscar minimizar os efeitos do desmatamento, ou o contrário. Pode ser que você, com o desmatamento, e na verdade é o que a gente está vendo, é que você coloca mais poluição, mas você também retira umidade. Se você tem menos floresta, você vai ter menos transpiração e você vai ter menos nuvens. Então, eu acho que esse que é o fator mais importante, que é um outro daquele feedback, que é você diminui a floresta, diminuindo a floresta, você diminui a quantidade de nuvens, diminuindo a quantidade de nuvens, você diminui a redistribuição de água na floresta, o que vai ajudar a degradar ainda mais a floresta. Então, esse que é a mensagem, é por isso que a gente precisa entender isso, não só para a questão do clima global, mas também para a gente entender a Amazônia e o futuro da Amazônia. Legal, professor. Só para terminar, o Hiller, ele mandou uma mensagem aqui. Ele falou, professor, passando para agradecer um momento e gostaria de saber um pouquinho mais sobre a respeito de raras tempestades de chuva, formação das nuvens no deserto do Saara. Para a gente fechar aí. Nossa, confesso que eu nunca ouvi falar. Mas, assim, o que acontece em deserto, né? Ele é uma região, obviamente, muito seca, tem pouquíssima umidade na atmosfera, e é por isso que a gente vê temperaturas extremamente quentes no dia e extremamente frias à noite. O que pode acontecer para gerar uma tempestade lá? Se você está num dia extremamente quente, você vai estar querendo levantar o ar a todo momento, basicamente. Aquele movimento ascendente vai ser favorecido. Se tem alguma coisa que trouxer um pouquinho de umidade, aí você vai gerar nuvem, você vai acabar gerando nuvem, porque você já tem a tendência, um ingrediente já está lá, muito bem definido para a formação de nuvem, só falta o ingrediente da umidade. Certo. Então, se ocorrer tempestade lá, é por conta disso. Veio alguma umidade de algum lugar, ou alguma tempestade que estava em outra região e acabou se aproximando, ou alguma coisa desse tipo.
Perfeito. Professor, então, muito obrigado mais uma vez. A Universidade do Estado de Minas Gerais agradece demais a sua palestra e a gente tem muito a agradecer isso, professor, porque quanto mais a gente dedicar, falar para as pessoas um pouco mais sobre ciência, falar um pouco mais, aproximar realmente os cientistas até mesmo da própria academia, né? Acho interessante, é, externar isso também para o público de uma maneira mais simples, né? Tirar essa dificuldade e trazer mais para o visual, né? Então, assim, Uhum. parabéns, porque a gente mesmo não entendendo tanto assim ainda, a gente consegue ter uma visão melhor quando você fala a respeito do clima, quando você fala a respeito dos movimentos das massas, dessas nuvens que vão mudando com o clima. Então, só tenho a te agradecer, que você tenha muita prosperidade, muita luz aí no seu caminho e muitos estudos aí pela frente, tá? Qualquer coisa, pode contar com a gente. Obrigadão, muito obrigado pelo convite, achei que gostei bastante de participar e muito obrigado pelas palavras, acho que é muito legal esse esforço aí que vocês estão fazendo, de conversar com os pesquisadores, esses projetos de extensão, a gente busca ter aqui também, então eu acho que é uma ótima iniciativa, eu agradeço aí por vocês terem me procurado aí no meio de tantos outros. Professor, muito obrigado e até